Pela primeira vez na história, Condeixa Nova tem como presidente da autarquia uma mulher. Também pela primeira vez na história em democracia, esta Câmara Municipal não é governada pelo Partido Socialista. Depois das últimas eleições, Liliana Pimentel, muito boa tarde, obrigado por receber o Conta Lá. Aconteceu aquilo que apelidou de um sobressalto cívico, um terremoto cívico em Condeixa. É verdade, foi um verdadeiro terremoto cívico o que aconteceu, portanto, nas últimas eleições autárquicas do passado dia 12 de outubro, aqui em Condeixa. Foi assim que eu chamei, porque, na verdade, o movimento Condeixa Novos Caminhos foi um movimento constituído por cidadãos e foi constituído para os cidadãos. E a quantidade que mobilizámos de pessoas, condeixenses, residentes em Condeixa e que tiveram vontade de se juntar ao movimento Condeixa Novos Caminhos foi verdadeiramente exemplar e ficou marcado na história do nosso concelho, e tanto é que o resultado ficou à vista com os resultados obtidos depois nas eleições do passado dia 12 de outubro. Ficaram a meia dúzia de votos da maioria absoluta, é verdade, não é? 13. 13 votos. Meia dúzia, 13 quase. votos. Pouco Aliás, mais. na verdade eram 14, depois foram 13 após a sessão do apuramento final de votos. Mesmo assim ainda houve um voto que tinha sido mal anulado e, portanto, veio para o Condeixa Novos Caminhos e, portanto, foram exatamente só 13 votos para a maioria absoluta. Mas, independentemente desses 13 votos, a verdade é que nós tivemos um valor portanto, de número de votos que foi quase tanto quanto a soma dos votos de todas as outras forças políticas que concorreram às eleições autárquicas contra o Condeixa Novos Caminhos. E, nesse sentido, o verdadeiro terremoto cívico. Há uma reflexão a retirar disto. Há muitas pessoas ligadas a vários partidos que acabam por se desligar e entendem que devem participar publicamente, criando movimentos independentes. É preciso que os partidos olhem para isto e que percebam o que é que está a acontecer ou não? Sim, é verdade. Essa é a verdadeira razão que eu acho que os partidos políticos, independente de ser PS ou PSD, portanto estou a falar das principais forças políticas, neste caso, do nosso país, que efetivamente devem, com estes diferentes exemplos, não só aqui o de Condeixa, mas o que tem acontecido um pouco no país. O Distrito de Coimbra O Distrito de Coimbra é um exemplo, teve vários porque, exemplos, não é? tanto é que neste momento temos 4 câmaras municipais que são lideradas por 4 presidentes de Câmara de movimentos independentes e, curiosamente, os 4 tinham sido ex-militantes, portanto, ou eram militantes do Partido Socialista ou ou no passado desempenharam funções pelo Partido Socialista, isso é verdade. E as pessoas votam cada vez mais nas pessoas, portanto os partidos políticos têm que olhar um pouco mais para dentro, no sentido de perceber efetivamente que o que contam são as pessoas e que devem fazer uma maior reflexão de saber efetivamente quem deve ser essas as pessoas que devem ser escolhidas. No meu caso, e não querendo alargar muito o tempo sobre esta questão, a situação ainda é um pouco mais escandalosa, eu posso usar esse termo, porque eu, inclusive, tentei ser candidata pelo Partido Socialista, porque foi sempre o partido que também me deu espaço político e que me convidou a exercer cargo e no qual eu me revia. Em termos das suas políticas, isso é certo e, portanto, é um facto. Em termos das políticas nacionais e dos princípios socialistas, eu sou socialista, não haja dúvida nenhuma. Mas acabou por se sentir excluída, é isso? Porque eu ganhei a Conselhia Política do Partido Socialista e tomei posse como Presidente da Conselhia Política do Partido Socialista e fui votada pelos militantes do Partido Socialista e depois fui avocada em distrital e a nível nacional. Foram várias as pessoas, os condeixenses, de diferentes forças políticas, que na altura já me tinham manifestado a vontade para que eu fizesse um movimento independente. Pessoas que foram agora eleitas por Condeixa Novos Caminhos, que só aceitaram ser candidatos numa força política porque era um movimento independente. Porque se fosse por um partido político, que não iam. Mas como era um movimento independente, era por isso é que eles também aceitavam essa questão. Ou seja, isto faz-nos refletir que a população, de uma forma geral, está descrente dos partidos políticos. E as estruturas partidárias também devem olhar então a isso, nomeadamente os jovens. Portanto, eu tive muitos jovens que me acompanharam no Condeixa Novos Caminhos, jovens que iam votar pela primeira vez até numas eleições e que também que aceitaram os convites de participar porque era um movimento independente. E muitos deles também me disseram isso, era um movimento independente. Acreditavam em mim, confiavam em mim, confiavam nas minhas equipas e quem me acompanhavam, mas especialmente porque se reviam neste projeto de movimento independente. Aqui é que deixo a mensagem. Os partidos políticos são importantes, são extremamente importantes para o funcionamento de uma democracia,
Mas é importante então que as estruturas partidárias dos diferentes partidos políticos, sejam ele de qual for portanto, a sua ideologia, revejam efetivamente as suas próprias estruturas, a forma como estão a funcionar, como estão a comunicar com a população, como estão efetivamente a criar os seus protagonistas nas diferentes forças políticas, e eles têm que fazer essa reflexão interna. Essa história já é passada, porque venceu. Essa história é passada. Fica a reflexão para quem a quiser fazer. Naturalmente, agora há tempo de arregaçar as mangas e deitar-se ao trabalho. Não, e a verdade é o que eu quero dizer. Há de ser muito, não é? É bastante trabalho, e devo dizer que, apesar de tudo, portanto, já fui 16 anos autarca e, portanto, participei em 4 candidaturas de eleições autárquicas. E devo dizer que das mais bonitas que eu fiz foi claramente esta última, por um movimento independente. Em termos de trabalho de rua, em termos de juntar a população, foi extremamente agradável e das mais bonitas que eu fiz. E agora, o que há por fazer? Eu sei que o programa eleitoral é vasto, divide-se em 4 áreas, não precisamos de o explorar todo aqui, mas é importante dar a conhecer a quem escuta as suas palavras como nova Presidente aqui da Câmara Municipal. Quais são algumas das prioridades? Porque eu sei que é uma Câmara numa vila com muita história, muito antiga, mas terá muito a oferecer, mas também muito a resolver. Sem dúvida. Até porque, eu, apesar de conhecer também as fragilidades e dos desafios que estavam aqui em Condeixa e na vila e nas suas freguesias, também durante o período de campanha tive mais oportunidade de conhecer em pormenor todas as questões que eram mais emergentes e também ouvia as populações e os anseios da respectiva população. Apesar de eu conhecer já todo o mecanismo, o funcionamento, a estrutura, ter também já um grande conhecimento com os próprios funcionários, uma boa parte deles também já me conhecia, eu também já os conhecia a eles, quer a mim, quer a minha equipa, mesmo os próprios sistemas informáticos que temos que lidar, e isso facilitou muito o nosso trabalho, não haja dúvida, mas foi conhecer exatamente o estado dos projetos, do que é que estava para dar seguimento rápido, até porque estávamos com vários concursos de PRR. É também o tempo de fazer o orçamento, é um tempo desafiante. E coincide efetivamente com o período do orçamento, que também é um período bastante exigente em termos de trabalho técnico que tem que ser feito na autarquia e dar-nos a conhecer às instituições, a receber também os contributos que as diferentes juntas de freguesia precisam para os próprios orçamentos. Enfim, não vale a pena estar aqui a discriminar, é maior, exaustivo. Mas é bastante. Aquilo que nós estamos na resolução é todos os concursos e procedimentos que haviam em termos de aprovação, quer por financiamento PRR, quer por outro tipo de financiamentos comunitários, foi tentar que não caiam e, portanto, neste sentido, estamos a fazer um trabalho contra o tempo imenso de fazer o lançamento novamente das obras que ficaram desertas ou que estavam para ser colocadas a concurso e, portanto, isto foi uma rapidez enorme. Mas posso dizer que nesse sentido também já estamos a arrancar, já assinámos até o contrato já para a obra do Centro de Saúde de Condeixa, que era também a situação que já estava mais resolvida. A requalificação tão pedida para o Centro de Saúde. Do Centro de Saúde. A escola secundária também já estamos em vias de voltar a fazer aqui o ajuste direto com a empresa de construção civil e avançar já em 2026 com essa situação. Quer a constituição de uma outra estrutura residencial, que é uma residência transitória para situações de emergência na área da ação social, também vai já arrancar. Querem fazer um centro para cuidados continuados, pelo que percebi. Isso essa ainda não arrancou. Mas é um projeto mas também é um projeto importante. Que vamos claramente iniciar neste mandato, que tem a ver com a Fundação Dona Ana Laboreiro Dessa e, portanto, a esta data ainda não reunimos com todos os órgãos sociais da Fundação e que temos que o fazer rapidamente, mas que é algo que vai ter que ser iniciado efetivamente neste mandato ainda, portanto, nestes 4 anos, mas depois temos todo o problema que tem a ver com a gestão urbana, que era aquilo que as pessoas também se sentiam. Condeixa, felizmente, foi crescendo, cresceu bastante, basta darem uma vista de olhos pela nossa vila e ver a quantidade de gruas. É um problema, aliás, comum a quantidade de gruas que nós temos, ou seja, a quantidade de pressão urbanística que tem acontecido em Condeixa, o que é ótimo. Portanto, se as pessoas... é um bom sinal, sinal que há pessoas a vir para cá. Exatamente, esse é um excelente sinal e se escolhem Condeixa é porque sentem que aqui há qualidade de vida. E a nossa maior missão é, efetivamente, promover essa qualidade de vida e intensificar essa qualidade de vida, porque se as pessoas nos escolhem, nós temos que lhes dar, efetivamente, a qualidade de vida que procuram. Condeixa tem aqui um dado que é um pouco diferente de outros concelhos.
só começou a perder população muito recentemente, de 2011 para cá. Outros concelhos já vêm perdendo população desde o século passado. Também envelhecer um pouco. Apesar de tudo, não é o concelho com a população mais envelhecida, comparando no quadro do distrito e da região, mas há aqui alguns sinais que com certeza a preocupam. Manter essas pessoas e chamar mais gente para dar vida ao concelho. Exatamente. Não apenas no centro da vila, porque há 7 freguesias. E pelas suas freguesias, e nota-se que em muitas freguesias há um crescimento também. E, portanto, ou seja, houve um ligeiro decréscimo, mas isso também derivado do decréscimo do país, isso nota-se claramente, mas abaixo até da média nacional, mas e continua a ser ainda uma vila e as suas freguesias com muitos jovens. Também não quer naturalmente que seja apenas, por exemplo, um dormitório de Coimbra, porque não tem uma vida própria, a vila, e não é? E é essa qualidade de vida que nós pretendemos dar. Ou seja, e é isso que procuram as nossas populações que nos escolhem, é exatamente os cuidados em termos das infraestruturas, porque nessa questão a reabilitação dos sistemas de abastecimento de água é uma prioridade para nós. A questão do cuidado do espaço público, da limpeza urbana é fundamental. Os espaços de verde, de lazer é extremamente importante. A questão daquilo que as pessoas mais nos procuram também, de uma acessibilidade acessível para todos, inclusiva, é verdadeiramente importante, não só no espaço público, mas nas escolas. Ter essa política de inclusão cada vez mais presente, e é isso que nos vamos focar, e estamos a focar já a curto prazo, já neste ano de 2026. Portanto, há muito tempo que foi lançado o projeto do Peão é Rei em Condeixa, mas não é, não é, e portanto nós temos que corrigir exatamente essas questões de que o peão seja rei em Condeixa, dessa mobilidade acessível, inclusiva, e estendê-la a mais freguesias. E portanto tudo o que tem a ver com a circulação suave das pessoas, com mais ciclovias, com mais caminho, com mais espaços de lazer é fundamental, porque as pessoas procuram isso não só para caminhar nas suas caminhadas, não só para a sua prática desportiva, não só para que um jovem casal possa empurrar o carrinho do seu bebê, ou para que uma pessoa idosa possa caminhar com a sua cadeira de rodas. E portanto, ter essa qualidade de vida também presente em Condeixa. E até por questão de dia bonito, eu proponho que acompanhemos o sol, que vai fugindo de nós, caminhemos um pouco e continuemos esta conversa. E aqui estamos em mais uma praça, numa vila que é muito antiga, com muito património, muita história, e onde há intervenções a fazer no espaço público, não é? Sim, essas foram as que nós falámos, portanto, não só de torná-la mais acessível e inclusiva, que isso é fundamental, mas também continuar a promover o nosso património histórico, o nosso património arquitetónico e edificado. Portanto, nós temos é uma vila cheia de solares, casas de palácios, e portanto nesse sentido há que preservar, e a ligação a Conímbriga, que é fundamental. Nós estamos aqui até com uma réplica do mosaico de Conímbriga, que esse é um tema importante para Condeixa, muito importante, não é? É muito importante. Nós temos inclusive um projeto que tem a ver com o Portugal Romano, e esse projeto de Portugal Romano é um projeto PROVER, cujo objetivo é fazer aqui, a delinear um projeto que ligue toda essa nossa história romana, todos estes diferentes pontos, que é a nossa vila, é a Condeixa, é as nossas diferentes freguesias, é as próprias ruínas de Conímbriga, num todo que possa alavancar efetivamente o tecido económico. E portanto, mais daqui a uns tempos, daqui a um pouco, podemos ir ver efetivamente a zona do Parque Verde, que liga portanto às ruínas de Conímbriga. O objetivo é criar aqui uma sinergia de um pequeno espaço lúdico, não só de um parque temático, uma aldeia romana, um parque temático romano, com um hotel com a temática romana, onde as pessoas possam procurar para visitar Conímbriga, para visitar a vila, para visitar o Museu Poros, para visitar a Casa Museu Fernando da Mora, a Galeria Manuel Filipe, todos os diferentes espaços históricos que temos, mas permanecer cá para maior lazer e usufruir, portanto, também dos espaços públicos e do nosso património natural, que liga, portanto, à nossa Serra de Sicó, às Buracas de Casmil, portanto, a toda esta parte da Serra de Janianes, e que é maravilhoso, e basta passarem aqui um fim de semana ou mesmo durante o dia, vem a quantidade de caminheiros que passam nas nossas ruas, e isso é fundamental. Fazem parte da tal história, mas não querendo sair já das ruínas de Conímbriga, um museu nacional que tem uma estrutura importantíssima a nível mundial. Sabemos que já foi feito algum trabalho na aquisição de terrenos que garantem ali todo um mapa que ainda está por escavar, por ter trabalho efetuado.
estima-se que haja à vista entre 18% a 20% de toda a riqueza que está escondida ainda em Conímbriga, mas para isso é preciso um investimento muito grande. O dossiê que herdou já podia ter sido facilitado se não se tivessem perdido algumas oportunidades anteriores, até uma candidatura que se falava com 6 milhões de euros. Sim. É um desafio muito grande e muito importante, não só para Condeixa como para a região. Não é tanto só escavar o que não se conhece, e às vezes o que não se conhece está a preservar, e é preservar o que está à vista e torná-la mais acessível também aos visitantes. E isso mas nós estamos a avançar. Que Conímbriga precisa, uma autarquia não resolve, preciso não. que o Estado português olhe para aquilo como um projeto global. Exatamente, isso é verdade, e também temos que ter esse apoio, portanto, e aí que vai aí a Câmara, o grande objetivo da Câmara Municipal, no meu caso, da minha função, é fazermos todos os esforços junto do património, portanto, e dos ministérios, portanto, da tutela, para que ajude e valorize e se consiga captar ainda mais fundos nacionais e internacionais. E até mais pessoas para trabalhar, porque são precisos mais arqueólogos. Há ali também postos de trabalho que se podem reforçar. Exatamente, uma escola de cerâmica, uma escola de azulejo, enfim, há exatamente tudo aqui, que há um conjunto e umas sinergias. O projeto Prover vem também alavancar tudo isso, vem ajudar efetivamente na estrutura, na delineação dessa estrutura, que já há um conjunto de ações programadas, cujo objetivo é depois alavancar o tecido económico geral. Não é, portanto, todo o tecido económico que esteja ao redor deste espaço das ruínas ou de Condeixa. É o alojamento, é os restaurantes, são as pequenas lojas, é os pequenos serviços que se possam tornar possíveis, e este é o tal grande objetivo que também é para implementar este mandato. Aliás, são serviços que servem também não apenas a vila, como a área de intervenção da comunidade intermunicipal nesse quadro. Sim. Até alguns autarcas têm falado em algumas áreas na necessidade de criar uma região metropolitana onde haja maior investimento, seja nos transportes como noutras áreas. As ruínas de Conímbriga são um exemplo de um fortalecimento que pode ser para também essas regional. Relações, exatamente, mas também, e nessas partes da área metropolitana, independentemente depois de virmos a concretizar nesse sentido ou não, a verdade é que nós já quase funcionamos um pouco como isso. A nossa proximidade a Coimbra, o facto de termos tantas habitações, novos habitantes em Condeixa que trabalham em Coimbra, efetivamente, a questão da extensão do metrobus, portanto, para Condeixa é fundamental. E acredito que será da linha mais usada também, atendendo já aos novos habitantes que temos em Condeixa. E, portanto, nesse sentido, toda essa mobilidade seria importantíssima para ligar estas duas cidades. Assunto para discutir no quadro do CIM, claramente. E que também ainda vai ser concretizado ainda este mandato. Portanto, é nesse sentido que está tratado. É claro que são projetos que demoram bastante tempo, estamos a falar de projetos que demoram 2 a 3 anos, mas o mandato é de 4 e, portanto, os seus 3 anos forem exatamente para fazer toda a concretização da obra, que espero que o 4º ano do mandato já seja até para ver frutos de toda essa conversação e desse trabalho que é urgente fazer. Mas depois disso, nós temos efetivamente todas as outras áreas. É preciso requalificar os nossos sistemas de abastecimento de água, é preciso fazer a cobertura a 100% do saneamento básico em todas as nossas freguesias, que ainda não está completo, está muito próximo dessa taxa de execução, mas não está completo, e isso é um objetivo também do nosso mandato, e é preciso tornar e cuidar das nossas aldeias, quer sejam da Serra, quer sejam as aldeias mais urbanas. E também temos que pensar que a tal população mais envelhecida, criar-lhe outras condições, como o fato de criar instrumentos que permitam com que essas pessoas mais envelhecidas possam permanecer nos seus lares, nas suas casas, e não ter que ir logo por uma solução da institucionalização. Para isso temos um projeto que é Aldeias Lar, é um projeto que está efetivamente identificado no plano do PROT, portanto o Plano Regional de Operacionalização do Território, promovido pela CCDR, e que queremos muito implementar aqui em Condeixa uma aldeia lar que seja exatamente isto, com o apoio das diferentes IPSS e das diferentes estruturas e do Centro de Saúde, que promovam a estadia dos nossos idosos nas suas próprias casas por o maior tempo possível e evitar a institucionalização, que é o lar. Também estou a chamar os mais novos para outras zonas urbanas que têm sido procuradas, atraindo pessoas a vir viver para Condeixa. Tem acontecido nos últimos anos, com alguns incentivos, nomeadamente benefícios fiscais. E isso temos outro projeto, que é as aldeias inovadoras. Requalificar, comprar e requalificar essas habitações nessas diferentes aldeias e portanto, promover aqui a maior povoamento e não o desertificar desse tipo de população. Mudando de assunto,
não de importância do desafio, porque a região centro é uma área muito fustigada por incêndios florestais. Eu sei que tem muito orgulho nos Bombeiros de Condeixa, que têm uma longa história de trabalho feito nesta matéria, que eu, aliás, como jornalista, conheço muito bem, e sei que tem esse compromisso. Nós olhamos para o quartel, aliás, para olharmos aquele em frente, enquadramento, o quartel se vês situa, que como há veem aqui- está dentro da malha urbana. Só há uma forma de podermos resolver esta questão, que é um empenho muito grande da parte deste Executivo, que é procurar incessantemente as fontes de financiamento. E, portanto, para a construção do quartel dos Bombeiros Voluntários, terá que ser uma realidade neste mandato, com a nossa ajuda, sem dúvida nenhuma, e ele tem que ser, até porque é um grande sonho meu há muito tempo, desde que sou autárquica, que desempenhei funções autárquicas em Condeixa. Eu gostaria muito que o atual espaço do quartel municipal, sempre o disse, e se for possível, portanto eu vou esperar que seja possível, porque é preciso também que as entidades de financiamento considerem que seja possível, criar dali o verdadeiro Centro Cultural de Condeixa. Um auditório que já tem, que foi sempre durante muito tempo um auditório muito importante, mas que neste momento precisa de grandes requalificações, precisa de uma grande modernização e colocar efetivamente esse espaço como sendo um espaço que é dos Bombeiros Voluntários, atenção, é dos Bombeiros Voluntários, temos que aqui chegar a um acordo com eles, com os seus proprietários, assim que eles tenham as suas condições também, para poder colocá-lo, atendendo à sua posição estratégica, está no centro da vila, está no centro da nossa malha urbana. Tem o Cineteatro ao lado, não é? Temos o Cineteatro, que é dos Bombeiros Voluntários, é criar o verdadeiro centro cultural com um respectivo auditório, com lugares para 500 lugares sentados para os diferentes espetáculos, atividades culturais que se possam vir a desenvolver para esta malha urbana. Mas também precisamos de aumentar a prática desportiva e é verdade que é cada vez mais o número de associações desportivas que temos em Condeixa, é cada vez mais o número de desportistas que ganham prémios de ranking mundial, portanto campeões. Mas faltam algumas condições para que esse trabalho seja desenvolvido. Exatamente, e portanto nessa área também temos que procurar fundos para a concretização de um pavilhão multiusos que é tão necessário. Só conseguimos isto por essa via. Não, é claro que a Câmara Municipal tem alguma capacidade de endividamento, também não é isso que pretendemos, não é só estar a endividar a Câmara Municipal, mesmo que seja para atividades para ser usadas por várias gerações, mas temos que ter uma procura incessante relativamente à procura de fontes de financiamentos e de bater à porta das diferentes entidades, captar ainda mais financiamento e especialmente a zona industrial, que nós ainda não falámos. Precisa de ser ampliada. Que precisa de ser ampliada, precisa de melhorar as questões da acessibilidade, é preciso efetivamente a estrada, a requalificação e a criação da estrada ER17, portanto, que liga às vias de comunicação importantes do IC2 e das nós da autoestrada, que nós temos, e depois pensar numa nova zona industrial. E eu pensar numa nova, porque a nossa nova a atual zona industrial pode ser ampliada, mas também não dá para ampliar muito mais. Portanto, o que nós podemos fazer é agora pensar uma nova zona industrial. E essa nova zona industrial tem que ser pensada já neste mandato, simultaneamente, porque são áreas que demoram muito tempo a concretizar e verbas a serem obtidas para financiamento, que será uma nova área a ser localizada na área do Sangardão. Os condeixenses sabem onde é que fica e, portanto, que também é muito próximo das vias de acesso ao nó da autoestrada e ao IC2 e até a Sor. Portanto, que vai bater efetivamente com o limite da nossa área. Portanto, lá está a tal área metropolitana também. Portanto, e ainda nos falta ver o Parque Verde. E ainda nos falta ver o Parque Verde, é verdade. Aqui é um corredor verde que nasce do tanque de água de Alcabideque, portanto aquele espelho de água que temos em Alcabideque, passando aqui pela zona do Parque Verde de Condeixa, que vai até às novas urbanizações que se encontram do outro lado do IC2, mas que fazer desse nó do IC2 uma zona que se permita completar com a vila, porque a sensação que temos neste momento, e a sensação e a realidade... Parece que há aqui uma fronteira quando não há. Quando nem deverá existir. E, portanto, este corredor verde vai proporcionar, efetivamente, este maior contacto da vila com essas zonas urbanas. Falamos desta zona verde que está aqui atrás de mim, por começa exemplo. por aqui, que vai continuar até às urbanizações Conímbriga 1, Conímbriga 2 e Quinta do Barroso e que depois se pode estender para as diferentes freguesias. Veio para aqui muita gente viver, se calhar com a expectativa desse desenvolvimento continuado, que é, no fundo, são caminhos de pedonais, de circulação suave, ciclovias, mas que permite efetivamente com os pequenos bairros verdes, que também vêm na linha do nosso plano das alterações climáticas, permitir exatamente toda essa sustentabilidade e obter exatamente estes fundos para uma Condeixa mais verde, uma Condeixa mais sustentável, uma Condeixa mais inclusiva, uma Condeixa mais próxima da população,
com menos circulação de carros, mas com mais qualidade de vida para quem habita e que se possa efetivamente direcionar também para as diferentes freguesias. Por outro lado, para este lado aqui que nós vimos, portanto, temos a nossa terra de Sicó, a nossa terra de Sicó, portanto, a nossa serra, que é também um património natural imenso que tem que ser preservado e se seguirmos em frente, chegamos às ruínas de Conímbriga. Falta essa ligação. O que nós queremos, efetivamente, é criar esta ligação ainda mais próxima do centro da vila e destas zonas urbanas com a própria parque arqueológico. Unir todos os pontos que dão sentido à vida, o que me leva à última pergunta, até porque o sol já se despede de nós, o dia para si calculo que já tenha sido longo, mas há aqui uma pergunta a fazer, é que agora, quando chega a hora de despir a pele da Presidente da Câmara, assume uma pele ainda mais importante, mãe de 2 filhas gêmeas que ainda estão à nossa espera. É verdade, e essa é a parte mais feliz do dia, que é efetivamente quando... Não menos exigente. Não menos exigente, mas também feita com maior interesse, até porque é por elas e por todas as crianças que elas representam de Condeixa e todos os jovens que também me candidatei à Câmara Municipal, porque também considero que tinha uma missão para com a população e com o seu desenvolvimento destas gerações mais jovens e que eu tinha que deixar um legado para a sua continuidade e para terem aqui orgulho no trabalho que os mais velhos, a minha geração, lhes possa dar para o futuro. E vamos buscá-las, que é isso que elas estão agora neste momento à espera. Exatamente. Estou preocupado por elas, porque a culpa é minha. Não é não. Vamos embora. Vamos. Olá. Boa tarde. Viva. E aqui é as gêmeas. Olá. Olha, vamos à biblioteca cá, vou estar lá à nossa espera. Tchau, adeus, fiquem bem. Brincar um bocadinho lá. Podem ir brincar um bocadinho lá. O que é que nós vamos lá fazer? Brincar um bocadinho, está bem? Ver uns... Fazer os deveres. Fazer lá os deveres também é importante. Vamos lá passar, vamos passar aqui. Olha que aquilo é muito. A avó vai-vos ajudar. Correu bem o vosso dia? Gostaram? Eu vi logo que elas nem se tinham apercebido. Foi muito bom, fizeram muitas letras, leram muito? Foi? Então vá, vamos lá entrar. Olha aqui a avó. Ginha, avó? Senhora Presidente, dizem que ser avó é ser mãe 2 vezes, é uma ajuda preciosa. 2 mães com 2 filhas e netas tão bonitas e esta conciliação tão importante, não desistir de ser mãe num momento tão exigente da sua vida. Sim, isso é verdade. Pronto, também tento com esta missão mostrar que é possível fazer, eu espero conseguir mostrar a conciliação trabalho-família que é tão importante nestas idades. O suporte familiar é fundamental. E nesse aspecto não só da parte do meu marido, mas também das avós das crianças e dos avós, portanto, que são realmente a linha que eu tenho de maior suporte, mas também é por elas que nós fazemos este esforço e que acho que é importante também para a continuidade do sucesso e do maior empenho da nossa dedicação. O que eu sinto é, tendo filhas numa idade escolar, a frequentar equipamentos municipais, é a preocupação que qualquer outra família tem também. E, portanto, aquilo que eu tenho, que quero proporcionar por melhor para as minhas filhas, será também aquilo que eu vou querer proporcionar de melhor para o filho de todos os condeixentes e de todos os que utilizam os nossos espaços públicos. A qualidade de vida, a qualidade dos serviços de educação, a qualidade das nossas infraestruturas culturais, a qualidade dos nossos parques desportivos, a qualidade da nossa gestão urbana, a qualidade que se pode permitir sobre a qualidade da água, a qualidade da recolha do lixo, de todo o tratamento das infraestruturas. É aquilo que eu quero para as minhas filhas, será também tudo aquilo que eu quero para todos os que habitam em Condeixa e que desejam Condeixa para viver. O Conta Lá agradece-lhe ter partilhado não apenas este momento tão bonito, como toda a sua experiência agora também como Presidente. Desejo-lhe boa sorte nesse imenso trabalho que há pela frente e aqui estaremos para contar as vitórias que foram alcançadas, todos os projetos que ajudem a desenvolver este território da região de Coimbra e que faz parte de um bem coletivo que é o território nacional. Muito obrigado e boa sorte. Obrigada, Manel. Um beijinho. Muito obrigado. Um beijinho. Obrigada por tudo e pela oportunidade. Obrigado. Também. Obrigada.